A gente sabendo que o governo Lula está enfraquecido politicamente, ainda a gente vê que a vontade do governo Lula, junto com o STF, naquilo que às vezes é chamado de consórcio executivo judiciário, acaba prevalecendo, como é o caso do PL da anistia. Boa tarde, Diogo. Conta pra gente como você tem avaliado e, né, a gente vendo que até o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, considerando a possibilidade de trazer um plano B ao PL da anistia, em vez de considerar aquele que foi trazido e que teve o pedido de urgência da maior parte da Câmara dos Deputados. É mais uma vez o Congresso se diminuindo diante dos interesses do STF e do governo federal. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Mariana, Federico, audiência. Olha, tem tudo a ver com o que vocês estavam falando agora, né? Eu estava aqui nos últimos 3, 4 minutos, eu consegui acompanhar. Tem tudo a ver com a recomposição político-partidária. Eu nem olho pela ótica eleitoral, que inclusive está distante para lá de incerta. Eu acho que isso tem mais a ver com esse tipo de pressão aí. É um sinal dúbio. Veja, o Alcolumbre veste toga desde o momento em que chegou à presidência do Senado. Aliás, esse talvez tenha sido o seu real caminho de articulação, mas as forças políticas, eu já tinha feito essa análise, inclusive aqui, elas se organizaram para a presidência das casas, esperando essa pressão e contrapressão. O regime, como eu prefiro chamar esse consórcio do executivo com o judiciário, numa aliança que eu chamo de inamizade, são amigos, mas até a página 2, né? Sabe-se lá quando será e se será essa página 2, mas muito bem, eles vêm avançando contra o processo político de forma muito clara. Quer dizer, eles prepararam o caminho para se livrar dos caciques políticos e das lideranças, que são os verdadeiros operadores da política brasileira. E a política brasileira não acontece apenas no Congresso Nacional com maioria de Câmara e de Senado, como as pessoas pensam, muito pelo contrário. A força maior da política está na política de base, está nos municípios, está nas regionais, e nisto o MDB fez escola, reinou absoluto no Brasil durante décadas. O PSD do Kassab vinha ocupando muito bem esse espaço. E o que me parece ser essa união com o PP é justamente a tentativa de ser um novo MDB, uma nova referência, inclusive para a política de base já nas eleições seguintes. Então, sob a ótica eleitoral, tem algum impacto sim, mas ela tem um impacto maior, inclusive, sobre minimizar os impactos das investigações. O regime pagou emendas aos bilhões na data das aprovações para deixar claro, para que até uma samambaia compreendesse que eles estavam comprando as aprovações. É o mesmo esquema do mensalão, só que no mensalão o PT pagava por fora e também era culpado. Agora ele paga por dentro e a culpa fica só na conta de quem gasta. Eles sabem muito bem como gasta. Isso foi uma coisa estruturada, preparada. A própria narrativa da imprensa, desde 23, vem construindo isso, do Congresso chantagista, do governo vítima, e por aí vai. A mudança nas emendas, que vão das emendas do relator para as emendas de ministério e de comissão, tem essa mesma função, conectar os partidos de centro ao gasto do dinheiro público. Eles sabem que os ministérios seriam loteados pelo centro, como de fato são. A própria citação dos partidos aí, eles têm somados, se não me engano, acho que 8 ministérios, ou 9 ministérios. Algo dessa ordem. Então, ou seja, eles sabiam que os ministros, os ministérios a determinar essas verbas seriam do centro, e o mesmo vale para as comissões. As comissões, nas negociações, ficam para o centro, porque o centro é a maior força política, não no Brasil, mas em qualquer país do mundo. Seja lá qual for a roupa que ele vista. Pode estar vestido de republicano, de democrata, pode estar vestido, sei lá qual for o nome que você queira dar. Portanto, eles prepararam o caminho para judicializar a política e, de forma limpa, como quem combate a corrupção, livrar-se dos articuladores que poderiam promover a este projeto de poder a alternância que promoveram na primeira tentativa lá do mensalão, quando compraram por fora. E o que isso tem a ver com a pergunta que você me fez? Tem tudo a ver. Essa adesão à anistia para políticos que pouco se importaram com as pessoas e suas famílias sofrendo 23, 24 inteiro, pessoas inocentes presas, políticos ditos de direita que estavam mais preocupados com o orçamento em algum momento do que com os presos políticos e que de repente aderiram. Isso não é à toa. Essa mudança de conduta não é por acaso. Ela transmite em grande medida a necessidade de buscar algum tipo de amparo ou proteção para esse golpe, aí sim, verdadeiro golpe, que parece se desenhar contra as forças políticas. E o regime pressionou de todas as maneiras que pôde. Nós vimos o almoço indigesto das emendas parlamentares para ganhar tempo, depois o jantar, quase que às pressas, ou à força, sabe-se lá, na casa de Alexandre de Moraes, com Hugo Mota, que fez ele mudar de opinião da água para o vinagre no dia seguinte. Depois disso, os partidos de centro que tinham aderido a
a anistia com firmeza, com palavras fortes, com presença e manifestação, amenizaram o tom. E esse papo do projeto do Alcolumbre, bom, eu disse que ele veste toga desde que ele chegou lá, não é à toa. Onde começou esse processo? Eu também falei aqui, além de falar na minha live, com a falsa divergência do ministro Fux, quando ele disse lá, não, temos que rever essas penas. Depois ele, inclusive, questionou a condenação, mas inicialmente questionou as penas, no que desenharia ali o princípio da dita anistia mínima, vamos assim dizer. Convencer a sociedade de que vocês não querem a inocência dos inocentes. Vocês só querem diminuir as penas da condenação de inocentes. Esta foi a ideia. E essa ideia começou a ser plantada ali. Depois da divergência do Fux, um grande espaço de manobra, pode ganhar tempo, inclusive, para o próprio Supremo, se não puder prender o Bolsonaro no prazo em que eles desejam. Além de ganhar tempo, começou ali, tentaram fazer o próprio Supremo Tribunal Federal propor essa revisão, esse revisionismo às avessas das ilegalidades. Como não foi possível construir a narrativa que sustentasse o Supremo promover isso, transferiram a responsabilidade para o Congresso Nacional. Pressiona o que está em curso e dá uma alternativa que esvazia. E o chaveco para cima do processo político olha, vocês vão esvaziar o desejo popular, que não é esse, e vamos manter o Bolsonaro fora do jogo. Organizem-se para a presidência. É quase como se eles dissessem assim, olha, nós tomamos o poder, nós legislamos para cima de vocês, nós prendemos pessoas à revelia do devido processo legal, do processo acusatório, das garantias constitucionais, tudo para concentrar poder. Nós expusemos vocês e abrimos investigações em todas as frentes do Estado brasileiro, no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, portanto em todos os municípios, nas emendas, nas estatais, no INSS, todos apontando para os partidos de centro, mesmo que eventualmente enlamaceiem um pouco à esquerda. Afinal, é preciso cortar na carne para ter legitimidade. E nós fizemos tudo isso para agora, se vocês nos preservarem aqui intocados, apenas reduzindo as penas, garantir a vocês, nas próximas eleições, o poder. Nós traçamos o caminho para vocês. É quase como se eles quisessem convencer o processo político que o Supremo atual e o PT, que está no Executivo, tivessem trabalhado arduamente para eles. Só para vocês, os políticos de centro. Fiquem tranquilos, não haverá Bolsonaro e o povo vai aceitar qualquer coisa. Como se fosse possível acreditar em um processo eleitoral em que um inocente, repito, inocente, é impedido de se candidatar. Inocente porque, pela lei, não há nada que o torne inelegível. E tudo isso está nesse pacote que você falou. Essa movimentação agora cria um MDB, um novo MDB, que parece fazer um aceno para a anistia mínima, enquanto na sua organização recebe o PL de Valdemar da Costa Neto, o MDB, no que parece ser um aceno de que não estamos à direita, como se endossasse essa estratégia de manter o Bolsonaro fora do panorama, com um espaço limpo, para eles continuarem em um Brasil maravilhosamente democrático, sem o homem que não rouba e não deixa roubar. Então, o difícil saber agora é quem está mentindo para quem. Será que o centro político, depois de ver tantas investigações avançando, tantos precedentes abertos, tantas pessoas ameaçadas amplamente, tantos compromissos firmados não cumpridos, será que eles realmente acreditaram que tudo isso foi feito para eles, sem o Bolsonaro? Ou será que isso é um falso aceno para evitar a repressão do regime antes do tempo? O que será que significa isso? Mas uma coisa é certa, para muito além da eleição do futuro, para a eleição em 26, há uma disputa de poder frenética neste exato momento acontecendo no país. Isso se dá pelas sucessivas ameaças públicas, inclusive pela rede oficial do regime, que chegou a dizer, se aprovar a anistia em uma canetada, o Dino manda a Polícia Federal. Eu acho que tudo isso está nessa conta do que finge ser uma união política se preparando para o modelo proposto pelo regime repressivo, quando na verdade pode ser uma união política para ter mais condições de talvez encarar o regime repressivo. Entre a maravilhosa lealdade entre os desleais, aqui não há lealdade entre os desleais, fica realmente muito difícil de antecipar. O mais lógico seria que eles estivessem se preparando para não serem embolados pelo regime, politicamente falando, é claro.
Mas, dado o contexto, como deixaram chegar até aqui, é difícil precisar. O tom eu pego na pressão internacional e numa OAB que, assim como a transparência internacional, parece ter despertado para alguns problemas bem óbvios da violação do direito. E eu não costumo acreditar em coincidências. Eu acho que pode haver, sim, uma articulação mais ampla por trás desse processo. E Vinícius de Alcolumbre é o representante da toga. Aliás, essas negociações de cargos que ele vive fazendo lá no Senado, né, eu vejo isso como ofertas. É quase como se ele estivesse ofertando ao processo político. Mas parece, complementando a tendência de que seja tudo um grande teatro, parece que o processo político já não está mais tão ávido assim pelos ministérios desse governo. No cassino da democracia, parece que o Ministério da Roleta já não é mais tão interessante. Parece que eles se deram conta que, se forem presos, as fichas podem ser de plástico. E a esta altura, bom, é difícil dizer como essa jogatina termina.